Vamos para mais uma etapa aqui da nossa tela de cadastros, né? Então agora a gente vai dar continuidade no Folha Web para concluir o lançamento, a digitação das informações do sistema e para posteriormente a gente poder obter relatórios para a finalização do contrato. Então nós temos mais uma parte importante aqui na tela de cadastros. Então vamos lá. Acessando a Folha Web, lembrando para você que está começando o curso agora comigo, eu disponibilizo o Folha Web para vocês e você precisa fazer o acesso aqui no entrar. Não coloque como cadastrar-se nem como trabalhador nesse primeiro momento, tá? Vai no entrar para que você tenha o mesmo acesso de um profissional de departamento pessoal que você vai ter o acesso de gerenciador, né? Você vai poder implantar dados, vai alterar e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Então com o teu login e senha você vai fazer o acesso e a partir de agora você já pode fazer o cadastramento dos dados complementares. Então vou acessar aqui meu, o meu usuário. E detalhe, como a gente já implantou as informações iniciais, você acompanhou no vídeo anterior, agora tem a possibilidade de você alimentar a ficha de registros. Tá? Então a ficha de registro, como eu disse no finalzinho do vídeo anterior, aparece esses dados, mas vamos imaginar que eu queira mudar alguma coisa referente aos meus dados pessoais, a questão de endereço, a questão de documentos, como é que a gente vai fazer isso? Então aqui no menu editar, a gente vai habilitar ele e vai aparecer aqui, ó, dados pessoais, documentos, o endereço, a nacionalidade, né? E também aqui os dados de deficiência, tá? Então, caso eu precise alterar algum dado aqui, né, nessas fichas, eu vou fazer a alteração. Vamos imaginar aqui que eu possa ter mudado de telefone, por exemplo. Vou fazer a alteração e depois o sistema vai permitir eu salvar e você vai executar todas. Quando um cadastro é novo, você vai precisar preencher todas essas abas. É claro que eu não recomendo que você faça a utilização de dados reais aqui, né? No meu caso, eu estou utilizando, mas que você não faça utilização de dados reais para que você faça um exercício de implantar dados fictícios aqui para poder fazer o nosso cadastro, para exercitar. Mas aqui, como eu disse, não tem problema. Eu vou colocar aqui o código da cidade, que é Rio Negrinho, né? E vou concluir o cadastro. Então, feito isso, já concluí o cadastro. Outras funcionalidades que nós temos aqui. Nós temos aqui a ficha de registro e temos o cadastro de dependentes. Então, no meu caso, tem a Lana, o Emanuel e o Henrique, são três filhos que eu tenho. Isso aqui influencia muito na questão do cálculo do imposto de renda. Então, fique bastante atento aí para que você, para os nossos exercícios, você precisa exercitar e também na realidade, quando você estiver trabalhando no departamento pessoal, você precisa entender que a relação dos filhos ela pode interferir, por exemplo, no cálculo do imposto de renda, no salário família, e aí a gente faz uma abertura extremamente gigante também em vários dados que a gente poderia analisar quando o assunto é imposto de renda ou salário família. Mas isso a gente vai deixar para uma outra etapa. Nesse primeiro momento é interessante que você primeiro faça o cadastramento dos filhos e tenha toda a documentação à mão, porque como eu disse, ela pode interferir no imposto de renda ou no salário família para cálculo da folha, tá bom? Vamos ver aqui as outras fichas que são necessárias aqui. Deixa eu puxar lá, deixa eu compartilhar com você. Então, aqui, ó, mais dependentes, nós temos aqui opções adicionais também. Vamos imaginar aí uma pessoa que tem, por exemplo, aqui a pensão alimentícia, né? É muito comum, não é muito raro, não é difícil da gente encontrar nas situações em que a pessoa deve pensão alimentícia para um filho, para um alimentando, né? Então, se houver isso, você tem que implantar alguns dados, porque isso também vai influenciar lá nos cálculos, né? Aqui no Folha Web ele pede, por exemplo, adiantamento do 13º nas férias. A gente pode habilitar essa função. Tem anuênio, tem percentual de incremento da anuênio, informações de folha de pagamento, que banco que a pessoa recebe o salário, para que caso você necessite enviar remessas bancárias, você possa fazer por aqui. Então isso a gente vem nas informações adicionais ali na telinha de cadastro ainda. Por fim, aqui nós temos o histórico de funções, né? Então, ou seja, se a pessoa mudar de cargo e tal, ele vai alimentando esse histórico de funções. Se for necessário você dar manutenção, que também é possível. Lembrando que esse histórico normalmente ele costuma impactar lá também no PPP, né? À medida que a pessoa vai mudando de funções, quando ela for o PPP é um perfil profissiográfico previdenciário, muito utilizado quando a pessoa vai se aposentar. Então é muito comum a pessoa recorrer a esse documento para fins de aposentadoria. Tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui eventualmente transferências, né? Às vezes ocorre, isso é um tema um pouquinho mais complexo também,
e às vezes ocorre a transferência de uma empresa para outra, uma empresa do mesmo grupo e tal. Então isso também não é muito difícil de ocorrer, com alguma regularidade isso pode acontecer também. E por fim, eu até comento sempre que nós temos aqui as opções de anexos, né? Vamos imaginar que a pessoa trouxe um certificado de conclusão de algum curso, você pode utilizar você pode utilizar aqui a opção de adicionar um arquivo, por exemplo, um certificado, e onde você vai poder guardar esse histórico de documentos digitalizado para facilitar a busca e para manter um arquivo digital e de informações que possam fazer parte do prontuário do empregado. Atestados, agora em época de Covid, de repente você poderia guardar alguma coisa. Lembrando que nós temos aí as regras da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu entendo que esse aqui é um documento bem interessante aqui, uma funcionalidade bem interessante de você poder guardar os documentos. Feito isso, gente, o que vai acontecer? A gente já terminou aqui todas as etapas do cadastro. Se você seguiu a cartilha corretamente, tá? Todos os colaboradores, os empregados vão estar cadastrados aqui. Você pode fazer deletar alguns, se for o caso, editar os dados a todo tempo, pode ser editados. Mas lembrando que tudo que é colocado no cadastro, ele vai parar lá para o social de alguma forma. Então, os sistemas estão todos adaptados a receber informações e que várias delas são encaminhadas para o e-social, por exemplo. Tá? Uma outra funcionalidade que eu acho importante destacar aqui no Folha Web, para você que está, principalmente para você que está começando no RH e ainda não tem muita noção do que tudo que pode ser feito no RH, eu destaco aqui a central de relatórios no Folha Web, por exemplo, onde você tem aqui relatórios de processamento, você vai ter listagem de movimentos, listagem de cadastros, né, tal, e também a possibilidade de emitir alguns documentos que fazem parte daquele dossiê do empregado que vai lá naquela pasta suspensa, né, uma pasta de arquivo suspensa, onde uma das exigências grandes nossas aqui nos setores de RH é você ter uma pessoa responsável pela manutenção de arquivos de documentos. Então é muito provável que você que esteja começando no RH, provavelmente você vai ajudar a preparar a documentação laboral do empregado e arquivá-las em pastas, em ordem alfabética, bem direitinho, de uma forma muito organizada. Né? E aqui no sistema nós temos opções para impressão desses relatórios, por exemplo, a ficha de registro. Né? Você poderia gerar ela aqui no formato de PDF, né, por exemplo, e fazer a impressão de todos os colaboradores que eu estou admitindo aqui. Você poderia fazer a impressão deles aqui, né? E para guardar na pasta laboral. Então essa é uma possibilidade. Ah, Jossi, mas eu tenho a ficha de registro, que mais que vai ter aqui? Ó? Vai ter aqui o contrato admissional, por exemplo. Vou gerar aqui de todos os empregados. Né? Vai gerar um contrato aqui por prazo indeterminado, nesse caso, né, por exemplo. Mas poderia ser um contrato de experiência também, assim como há outros documentos, como os acordos e tal. Eu fiz toda a lista para vocês lá, né, de acordos, por exemplo, que estão aqui, ó, compensação de horas, acordo de prorrogação. Então, é, é muito bacana quando o sistema te dá uma gama completa de documentos que você utiliza aí na tua empresa. Né? Então, eu listei para vocês ordem de serviço, ficha de salário e família, acordo de prorrogação e de compensação de horas, autorizações de desconto, termos de vale transporte, não sei se eu já falei, contrato de experiência, ficha de salário família, ficha de declaração para imposto de renda. Então, todos esses documentos, né, que fazem parte do checklist da admissão do empregado, o ideal é que o sistema permita de forma automática, ou seja, você vai fazer um cadastro, não vai precisar fazer arquivo do Word, nada. Mas é muito difícil um sistema que contemple todas essas possibilidades. Tá? Você como RH tem esse desafio de implantar e de otimizar o teu sistema, de customizar o teu sistema para que ele faça a impressão de todos os documentos. Eu não citei aqui, por exemplo, ordens de serviço, que são exigências, por exemplo, da saúde e segurança do trabalho, que poderiam também muito bem fazer parte do rol desses documentos. Tá? Mas a proposta aqui, como eu falei, um passinho de cada vez, gente, nós vamos explicar aí todas as rotinas aqui do Folha Web para que você possa entender como funciona essa parte da rotina do departamento pessoal em que você implanta uma informação dentro do sistema, você emite relatórios e você passa a ter todo o movimento do empregado da admissão até a rescisão, você possa monitorar aqui no Folha Web. Como eu digo sempre, lembrando que essas informações elas vão acompanhar em várias etapas e caso você tenha feito algum cadastro irregular ou algum parâmetro esteja irregular, você pode ter problemas, seja para calcular férias,
seja para calcular uma rescisão, ou seja para calcular a folha de pagamento. Então essas etapas a gente vai ver mais à frente, mas eu já alerto para você da importância disso aí, tá bom? Então, como sempre, você tendo alguma dúvida, você vai colocar aqui embaixo no rodapé dessa aula, tá? E também tendo alguma sugestão, algum tema, a gente pode compartilhar também informações complementares, embasamento legal da legislação, a gente vai colocar sempre no rodapé da aula, atualizando se for o caso, se for necessário, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula, onde a gente vai falar já do controle de ponto. Encerramos aqui essa parte da admissão. Claro que tem a parte ali da avaliação de experiência, que a gente vai dar mais alguns toques lá para você fazer o arquivamento e o processamento da decisão sobre a avaliação de experiência, mas ali a gente entende que daí encerra toda essa etapa, tá bom? Até daqui a pouquinho, voltamos já já.